Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ganhou a primeira edição do Prêmio Prioridade Absoluta do CNJ na categoria Tribunal, justamente com a Comissão Interinstitucional e com o Planejamento Estratégico. O conhecimento referente à primeira infância, fase da vida entre 0 e 6 anos de idade, vem ganhando importância a partir de pesquisas realizadas na área da psicanálise e da neurociência, que indicam que as experiências e emoções dos primeiros anos têm impacto sobre toda a vida. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vem fazendo a sua parte desse tema. O projeto de valorização da primeira infância do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro faz parte do planejamento estratégico desde 2016 e, através dele, investe-se na implementação de uma política judiciária de atenção a esta faixa etária, em cumprimento às diretrizes do Marco Legal da Primeira Infância, Lei nº 13.257, de 2016. O projeto do Tribunal do Rio tem 3 eixos iniciais de trabalho bem claros: o cuidado com filhos de pais privados de liberdade, o fortalecimento da rede de atendimento aos filhos de famílias em vulnerabilidade e a valorização da paternidade. Para conquistarmos a igualdade de direitos e a justiça social tão esperada, é preciso cuidar do início da vida. Os investimentos na primeira infância são, portanto, a principal e mais profunda fonte de mudanças no cenário atual de injustiças e violência. Bom, o tribunal começou há muitos anos com 2 psicólogas que trabalhavam na primeira vara da infância aqui da capital, que começaram a se interessar por essa temática da primeira infância e sobre a temática envolvendo o seu trabalho cotidiano, no atendimento das famílias vulneráveis, no atendimento da adoção. E aí, pensamos na Comissão de Valorização da Primeira Infância, Comissão Interinstitucional de Valorização da Primeira Infância, para institucionalizar, regular esse fórum de discussões em torno do próprio Tribunal de Justiça. Nós trabalhamos em vários eixos, mas o eixo da criança, filha da pessoa privada de liberdade, ele nos dá um exemplo. O exemplo que nós temos aqui de um projeto, de um grupo de trabalho da comissão, que está trabalhando há anos num piloto para acompanhar essas crianças, filhas de mães privadas de liberdade no território, vinculando, conectando o Sistema Único de Assistência Social, conhecido como SUS, o CRAS e o CREAS da região do território onde essa criança está, com aquela mulher presa da SEAP, que é um sistema estadual. A SEAP é um sistema, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária é uma secretaria estadual. Então existe uma dificuldade muito grande de relação entre o sistema estadual de execução com o sistema municipal de assistência. Essas crianças são acompanhadas num piloto, um grupo de mães com seus filhos no território, em que se pretende conectar e que a gente consegue levantar histórias para regularizar a situação jurídica dessas crianças no território. Imagine que muitas delas não têm a guarda formalizada por essa terceira pessoa que cuida, às vezes é o vizinho que cuida, as crianças fora da escola, as crianças sem registro civil, as crianças vivendo violações muito graves porque suas mães estão presas. Então, como fazer com que o Estado cuide dessas crianças? O que o tribunal faz é criar esse ambiente para que eles se conectem. E isso em benefício do próprio Tribunal de Justiça, porque essa criança, ela é uma criança que vira criança da vara da infância, vulnerável. E esse adulto é um adulto que está privado de liberdade e também está envolvido num processo da vara de execuções penais. Então o Poder Judiciário está ligado necessariamente a esses 2 destinos. O que a gente faz é tentar trabalhar a conexão desses 2 destinos. Isso no eixo da criança, filha da pessoa privada de liberdade. Mas temos exemplos excelentes na área da paternidade. Estamos fazendo aí no eixo da valorização da paternidade um trabalho muito interessante com o sistema socioeducativo, porque os jovens, quando em cumprimento de medida socioeducativa no sistema de internação, muitos deles não têm o próprio pai no registro de nascimento. E alguns deles têm já filhos, porque na adolescência eles já têm filhos. Então, o espaço do DEGASE, do sistema socioeducativo, se tornou para nós um espaço muito propício para
trabalharmos a paternidade. Então, me orgulho, me sinto feliz de participar de um tribunal com essas características. Fico extremamente contente de poder ser mais uma pessoa a contribuir para essa construção. É uma construção de longo prazo, não é simples criar vínculos e pontes entre atores sociais tão separados historicamente no Brasil, e o Poder Judiciário ele tem uma potência muito grande, e fico muito contente de ver o prêmio e feliz com a possibilidade de essa atividade que está sendo feita aqui possa ser replicada em outros tribunais, para que a gente possa ter outras experiências, trocar experiências. Nessa faixa etária de 0 a 3 anos, onde a criança mais precisa de acolhimento, atenção, boa alimentação, se seus direitos estão violados, ela não tem isso. Então a gente vai pensar aí em processos cognitivos muito difíceis de aprendizagem, crianças que crescem ou podem vir crescer, para a gente não ficar numa perspectiva muito determinista, com dificuldade de formação de vínculos. Se ela tem dificuldade de formação de vínculos, porque esse vínculo, de alguma forma, com esse adulto pode estar fragilizado, numa escola, à medida que ela vai crescendo, ela tende a ser uma criança com alguns tipos de comportamentos que podem ser facilmente diagnosticados como sintomas, por exemplo. Isso vai acarretando problemas na relação afetiva, em casa, na escola e no social. Então, só pensar na questão do vínculo, a gente já teria, assim, um grande tema a se debruçar sobre, porque formação de vínculos implica lutar para que crianças de 0 a 6 anos, ou crianças na primeiríssima infância, pelo menos, tenham seus direitos garantidos, seja de fato a prioridade absoluta. Então, o acompanhamento é feito na rede, a exemplo da mãe privada de liberdade, pelo projeto Amparando Filhos. Então, as reuniões são mapeadas, mapeado aquela mãe, onde está aquela criança, porque há casos que existem separação. Às vezes há casos em que é possível, combinar o processo penal com o processo da vara de infância. Há outros casos, a depender do tipo de pena, isso não é possível. Então, cabe ao Centro de Referência da Proteção Básica, o CRAS, a gente localiza essa criança, qual é o território que ela está, e aciona essa rede para acompanhar, para saber como está a saúde dessa criança. A documentação está em dias, a certidão, é um documento cidadão e essa criança não está numa condição de subcidadania, por exemplo. Como está a saúde? Tem creche no território? Então, é um grande trabalho de muita delicadeza, porque o Tribunal de Justiça ele tem um poder muito grande em relação à rede. Então, é preciso que a gente construa essas pontes, essa chamada prática intersetorial, como prevê o Marco Legal pela Primeira Infância, de forma muito delicada, respeitando a ação de cada ator. Então, numa articulação de discussão de caso, é muito interessante porque o CRAS, assistente social e psicólogo do CRAS, se sentem empoderados, se sentem como personagens importantes na mudança de trajetória daquela criança. Pensar na violação de direitos ou lutar contra essa violação de direitos é garantir uma sociedade mais justa, mais igualitária, sujeitos respeitando as diferenças entre si.